O que é filosofia? Olá pessoal, este é um tema do nosso momento, desse vídeo, e nós vamos falar então um pouquinho sobre o que é filosofia. A gente sabe que o título do site e do canal do YouTube é Fórmula Filosófica, e para a gente compreender qual é a relação da filosofia com todos esses assuntos que nós vamos postando periodicamente, é bom que a gente compreenda primeiro o que é filosofia. Então, nesse momento, vamos abordar este assunto. Bom, para falar sobre o que é filosofia, vamos primeiramente começar com o termo, a terminologia da palavra filosofia. Filosofia. Então, o termo filosofia ele se originou da palavra grega, de duas palavrinhas que em português ou no entendimento nosso aqui, a gente pode dizer que filosofia significa amor à sabedoria, ou amor ao conhecimento, ou amizade pelo saber. Então, filo quer dizer amigo, amizade, amor. Sofia é sabedoria, o conhecimento. Então, filosofia. Certa vez chamaram o Pitágoras de sábio, e ele disse, olha, não me chame de sábio, me chame de amigo da sabedoria. E aí a gente tem o termo filosofia, que aparece na história, na nossa história da humanidade, lá na Grécia Antiga, nos escritos, essa palavrinha, tá? Então, o filósofo é aquele que vai buscar o conhecimento, é aquele que busca o saber, tá? E aí nós temos também o conceito de filosofia. O que é filosofia? A gente sabe que ao longo da história da humanidade, muitos pensadores disseram, tentaram responder essa questão, o que é filosofia, e alguns falaram, a filosofia é isso, a filosofia é aquilo. Então, se você pesquisar na internet, você vai ver que muitos pensadores, muitos filósofos, eles tentaram dizer, e disseram com bastante propriedade, com toda a bagagem filosófica, o que é filosofia. Mas para nós aqui, para o nosso entendimento, e eu gosto muito desse conceito, nós vamos ficar com o entendimento de que a filosofia é o estudo de todas as coisas. Então, quando a gente pergunta o que é filosofia, a gente pode dizer, olha, a filosofia é o estudo de tudo, de todas as coisas, tá? Obviamente, nós, seres humanos, não podemos estudar tudo. Um indivíduo apenas, um único ser humano, não pode estudar, conseguir fazer o estudo de todas as coisas, mas a humanidade em si, ou a filosofia de um modo geral, ela é o estudo de todas as coisas, tá? Então, nós podemos utilizar a filosofia para fazer o estudo daquilo que a gente quiser, tá bom? Então, outro detalhe, assim como nós temos muitas outras áreas do conhecimento, por exemplo, tem a biologia, ela estuda a vida, a medicina estuda tal coisa, as outras áreas, as engenharias, ou as outras áreas humanas, então nós temos todas as ciências, então cada uma tem o seu objeto de estudo, cada uma tem a sua participação em alguma coisa, tá? Mas a gente sabe que a filosofia ela não é ciência, tá? A filosofia ela utiliza o rigor científico para fazer o estudo dessas coisas, mas a filosofia, diferentemente das outras áreas, ela busca a totalidade. A gente sabe que se você pegar uma outra área do conhecimento, essa outra área ela pode estudar parcialmente um determinado assunto, mas, por exemplo, a economia ou a política, ou as engenharias, ou qualquer outra área do conhecimento, ela vai estudar um objeto, ela vai ser parcial, muitas vezes, mas a filosofia ela tem esse diferencial de examinar a totalidade, ela faz uso, ela faz uso de todas as outras áreas do conhecimento para trazer para si e depois ela fazer o seu próprio estudo, a sua própria investigação, E a gente vai olhar no outro momento, no outro vídeo,
sobre essa prática filosófica, o exercício filosófico. Mas aqui, para não se alongar muito o vídeo, era apenas para mostrar um pouquinho o que é a filosofia, tá? Aí nós temos também as áreas de estudo da filosofia. Nós temos a ética, a política, a lógica, a epistemologia, a ontologia, a estética, né, que aqui é no sentido artístico, a arte, a metafísica e muitas outras áreas, tá? A gente sabe que dentro dessas áreas também tem as sub-áreas, tem outros temas de estudo. Por exemplo, a ética, ela vai estudar a ética animal, a ética ambiental, a bioética, né, a ética da vida, ela vai examinar o valor da vida. A política, ela vai estudar todas essas questões relacionadas ao sistema político, ao sistema econômico, né, a lógica, né, a epistemologia, a ontologia. Então, essas áreas, elas têm os seus objetos de estudo, a sua dimensão, ali, né, claro que ela vai se relacionar com outras áreas de estudo também, né? Por exemplo, não dá para a gente falar de um tema político sem falar de ética, ou o contrário, né? Não dá de a gente falar de política sem falar de economia, de investimento e etc. Né? Ou se falar de investimento ou de coisa parecida, mas não dá para falar sobre isso sem falar de ética. Então, quando a gente vai filosofar, a gente vai abranger a totalidade, tá? O todo. Não podemos esquecer desse ponto que é muito importante. Outro assunto para a gente entender o que é filosofia é compreender a história da humanidade, né? Se ela busca a totalidade, nós temos que examinar qual é a nossa história, né? Quando que tudo começou, por onde nós caminhamos, onde nós chegamos. Aí aqui tem uma imagem que o professor pegou da internet, e aqui mostra, né, o período da pré-história, que até aquele momento ali da escrita, né, lá no ano 4000, 3600, mais ou menos, antes de Cristo. Tem ali o período antigo, ou a Idade Antiga, né, que tem desde a escrita até no ano 500, mais ou menos, até 476, com a queda do Império Romano no Ocidente. Tá? Daí nós temos são aproximadamente 4.000 anos de história, né, da Idade Antiga. Tem a Idade Média, são 1.000 anos de história, desde o século V, ali com a queda do Império Romano, até aproximadamente no século XV, 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Claro que aqui a gente está citando essas datas, mas não é bem... Né, a gente não tem assim, hoje é isso, amanhã é aquilo, né? Fomos dormir na Idade Antiga e acordamos na Idade Média. A gente sabe que não é dessa forma, tá? Mas é mais ou menos, né? Mais ou menos esse marco histórico, tá bom? E aí depois da Idade Média nós temos a Idade Moderna, né, que vai até ali ao século XVIII, com a Revolução Francesa. E depois desse período nós temos o nosso período da Idade Contemporânea, até hoje, tá? Claro que a gente tem que lembrar que aconteceram muitas coisas em muitos lugares do mundo. Por exemplo, durante o ano 1500, né, a gente tem ali o final da Idade Média, o início das grandes navegações, início da Idade Moderna. Antes desse período, o que era considerado a Idade Média? Mas como foi a Idade Medieval aqui na América? Será que tinha a influência da Igreja Católica, cristã, aqui na América antes de 1500? A gente sabe que não, porque os europeus nem estavam aqui antes desse período, né? Ou em outros continentes, por exemplo, na África ou na Ásia, quais são as civilizações que habitavam esses continentes, né? Essas regiões do mundo? A gente sabe que são muitas, além daquelas que a gente estuda no ensino fundamental e ensino médio. E depois, né, a Idade Moderna, né, todo o período colonial do Brasil, né, o período da escravidão, né, o que se passava nos outros países, nas outras nações, nas outras regiões do mundo, né, o que se passava aqui no Brasil em relação a essas outras regiões. Então, a gente tem que trazer um pouquinho de história para a nossa aula, para entender mais ou menos esse período, né? Aí nós temos a filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Aí, além de estudar todas essas áreas de estudo da filosofia,
além de estudar esses períodos históricos, nós temos o pensamento dos principais filósofos, tá? Nós temos também alguns temas de estudo, a gente pode aprofundar a filosofia estudando temas, né? E aí a gente relaciona a filosofia com o nosso projeto, que é o projeto aqui, o canal Fórmula Filosófica e o site Fórmula Filosófica, né? Então nós temos um canal no YouTube e esse canal ele busca, né, ele traz aqui conteúdos diversos, né, conteúdos muito variados, né? São conteúdos até muitas vezes que não tem, a gente pode pensar, não tem muito sentido, não faz muita, não tem nexo, não tem ligação com aquela visão acadêmica da filosofia, com todo aquele rigor científico, mas a gente sabe que a gente pode relacionar isso com a filosofia, né? Porque ela é o estudo de todas as coisas, partindo desse ponto de vista, tá bom? Então é isso aí, por hoje a gente fica por aqui, e o professor agradece, né, ao seu momento e solicita a sua inscrição no canal do YouTube e compartilha também se você gostou. Lá no site nós temos os roteiros, né, dos vídeos que nós estamos gravando e dos assuntos também que nós vamos gravar ainda. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar lá no site. Muito obrigado.